Uma boa noite a todos os meus amados irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um nesta noite. Que essa programação online, este culto transmitido aqui, nós possamos ser abençoados, possamos estar ligados a Deus. Agradeço a participação, de poder participar, de poder ajudar, mesmo não tendo mérito algum, Como diz aquele grande homem que Jesus disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Jesus disse sobre esse homem, de nascidos de mulher, ele seria o maior, Então nós iremos nessa noite, como já foi lido, para a base da nossa oração, e nós iremos discutir sobre a vinda de Cristo e o fim do mundo, que era uma dúvida já naquele tempo, quando Jesus estava aqui nessa terra, pessoalmente partilhando, pregando e ensinando. Nós temos o capítulo 24, que é conhecido dos irmãos. Nós iremos estar fazendo uma meditação nele, alguns versículos, para nós compreendermos o quanto tempo falta, Nós sabemos que nós não podemos datar a volta de Jesus. Isso não é permitido. Mas Jesus deixou ali sinais, até no versículo que foi lido. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E no versículo 33, igualmente, quando virdes todas essas coisas, as coisas que foram ali reveladas nesse capítulo 24, e nos outros capítulos lá dos evangelhos também, confirmando através de 2 ou 3 testemunhas essa verdade presente. Jesus aqui diz, sabei que ele está próximo às portas. Eu tenho uma outra versão que assim diz. O mesmo versículo em outras palavras. Que a figueira lhes ensine uma lição. Quando os ramos brotam e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. E Jesus também faz referência, também está escrito, as palavras de Cristo, em Lucas, no capítulo 21. Vamos ler aqui Lucas, no capítulo 21. Versículos 29. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Então, Jesus, neste capítulo de Lucas, além de ele citar a figueira, cita também todas as árvores. Nós sabemos, através dos atos da natureza, dos climas, das épocas, quando será o verão, inverno, outono, primavera. E Jesus fez uma comparação. Isso era um método que Cristo usava, as coisas criadas por ele, para ensinar as verdades presentes. Isso é muito importante. E uma pergunta, que é o título da nossa meditação, que foi a pergunta que os discípulos fizeram a Cristo. Já naquele tempo, quase 2000 anos atrás foi escrito isso. E estando, começamos lá no capítulo 24, não vamos ler todo, alguns versículos. E no versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos em particular, dizendo, diz-me quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Então, era uma necessidade ali que eles queriam, uma curiosidade de saber quando, né, Jesus viria e seria o fim do mundo, né? E nós vemos algo interessante, né? Essa curiosidade despertou quando Cristo, né, lá no versículo 1 e o 2, né, Jesus lançou aquela profecia sobre o templo, né, em que os discípulos ali de uma certa forma, vangloriaram-se pelas obras feitas, né, naquele segundo templo, e Jesus disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, né, falando sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceria através dos romanos. E Jesus, e nós notamos o seguinte, irmãos, olha que interessante como é que Jesus ele começa a descrever, né, os sinais da sua vinda. Vejamos o versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acutelai-vos, que ninguém vos engane. Irmãos, nós sabemos, né, não há como refutar isso que nós estamos no fim dos tempos. E não há como negar uma época de tanta enganação que nós vivemos, de uma enganação cristã, né, de professos cristãos que existem hoje, intitulados cristãos, mas sabemos que não, que infelizmente de Cristo não tem nada, né? É cada absurdo criado, cada tese, cada doutrina, né, que não tem como Jesus ter nos alertado sobre isso. Veja que interessante. Acutelai-vos que ninguém vos engane, porque nós estamos vivendo numa época de enganação, né? Nós vemos que as teorias criadas, os conceitos criados numa base de uma doutrina de uma igreja, de várias igrejas que existem hoje, e até com fundamentos de versículos bíblicos, é claro, torcidos, né? Deslocados, nós vemos o tamanho de enganação, né? O que fazem com o nome de Cristo. E no versículo 5, Jesus continuando, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso é uma verdade plena. Né? Hoje, no mundo, se eu não me engano, a contagem, né? Mas de acordo, são 7 ou 8 Cristos, falsos Cristos, né? Que se intitulam ser Cristos, vivendo aí na face da terra, e com muitos e muitos seguidores, com muitos discípulos. É algo que é uma profecia que nós nos enchemos de tristeza por ver isso, essa condição, não só daquele que está enganando, mas os que estão sendo enganados, né, por falta de uma leitura bíblica, né, de conhecer a verdade. E depois, no versículo 6, nós temos ali, comenta sobre guerras, né, as pestes, nação contra nação, no versículo 7, e Jesus alertando que ali seriam os princípios das dores, né, que isso haveria de acontecer. Eu estou colocando aqui o que acontece na nossa época. Né? Há fatos aqui em Mateus 24 que já aconteceram, né, como a destruição de Jerusalém, todos aqueles conselhos dados aos discípulos, né? Mas os fatos que estão acontecendo hoje. E para que isso? Para que nós devemos nos alertar para essas coisas que estão ocorrendo? No finalzinho nós iremos estar meditando sobre isso. O porquê que nós temos que meditar mais nesses capítulos e aprender mais deles. No versículo 11, diz, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Isso vem ocorrendo também de forma assim gigantesca. São profetas e profetas, né? São pessoas que realmente não sabem
o significado de ser um profeta, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é fato, irmão. Hoje nós vemos, infelizmente nós vemos, né, que em alguns casos, né, nós temos o absurdo de ver, não que nós devemos, de fato algum, maltratar algum animal, mas nós vemos casos de animais serem mais bem tratados, né, do que o ser humano. Isso, a pessoa perdeu a noção, porque o amor, na verdade, ele se esfriou. Há fatos que estão aqui registrados que há 20, 30 anos atrás nós não vimos. É o caso da desobediência de filhos aos pais. Na minha época, né, de adolescente, de criança, nós não vimos a situação que está hoje, essa profecia se cumprindo. Os filhos perderam totalmente a noção, e não falo só do nosso país, no Brasil, não. É uma condição geral do mundo todo. Nós não sabemos o que será dessa geração futura, porque não perdeu totalmente o descaminho, mas é profecia. Não tem assim, um pingo de obediência, nada. Este mundo, Satanás, ele é uma pessoa muito inteligente, isso está escrito, né? E soube, de uma certa forma, amarrar essa juventude. É por isso que nós temos o objetivo de ensinar nossos filhos, né, os jovens da igreja, a se alicerçarem, porque o mundo está muito iludido, né, iludindo os jovens, né? E nós vemos como a palavra de Deus, irmãos, por isso que nós estudamos nas nossas lições, nós cremos e temos que crer que as nossas lições elas são inspiradas, né, as lições da Escola Sabatina. Nós estudamos lá no trimestre passado, ou no final do... Não, desculpa, eu não me lembro se foi no trimestre passado. Acho que foi no finalzinho do ano passado, sobre a vida no campo, né? Porque isso já foi dado um conselho. E é diferente, né? A pessoa a criança, né, vem do campo, que é cuidada, educada no campo, é totalmente diferente. Não que ela vai estar livre, né, mas as chances dela, com certeza, são maiores. E não só de crianças, né? Nós também, né? Porque neste mundo que está hoje, nessa correria, né, e é isso que o inimigo quer, fazer com que nós nos atropelemos com o nosso consumismo, né? Nesse capitalismo, e não tenhamos tempo, né, sequer minutos para tirarmos para a nossa leitura, para a oração. Né? Nós vemos nas lições da Escola Sabatina, né, o quanto Jesus orava. E nós, né, isso é uma coisa que fica para o pensamento de cada um. Continuando. Depois, o versículo 14, que é um versículo que cabe a nós, né? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, né? Isso nós já sabemos, né? Que é um dever nosso, e quando nós levarmos essa mensagem, né? Quando vier aquele outro anjo, né? E a mensagem for espalhada, Jesus então virá o fim. Né? Isso está escrito. Vamos atentar, meus irmãos, para o versículo e continuando os versículos 15, 16 e 17, ele fala sobre, né, a perseguição que haveria naquela época, no ano 70 do tempo de Cristo, depois de Cristo, né? Agora vamos para o versículo 23. Vejamos que Jesus, ele volta a nos exortar, a nos aconselhar, né, sobre os falsos cristos, novamente. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito. Nós sabemos que isso vai se cumprir. Nós sabemos que o inimigo, né, Lúcifer,
ele vai, de uma certa, assumir o papel de Cristo, né? E vai enganar muitos com seus prodígios, né? Mas aí que está. E Jesus, ele aconselha, ó, se disser que eu estou ali ou aqui, não é para dar crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Porque se possível for? É porque os escolhidos são aquelas pessoas que se dedicam ao estudo da palavra de Deus. Então, se Jesus já nos alertou, e se alguém chegar para nós e falar, não, Cristo está ali no outro país, vamos vê-lo, nós sabemos que isso é uma mentira. É por isso que a Bíblia, ela diz, se fosse possível, né, até os escolhidos seriam enganados. No versículo 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Por que nós não devemos acreditar nisso? É porque a própria palavra de Deus, o próprio Cristo está dizendo, e uma maneira de confirmar isso, que não é ele, é o que o apóstolo Paulo nos escreve, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Por isso que nós não acreditamos quando alguém fala que Cristo está em algum lugar ou outro. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17. É um versículo bastante conhecido. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com laramido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui o apóstolo falando da volta de Jesus. E consideremos o versículo 17. E depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, na sua segunda vinda de Cristo, Cristo ele não toca nessa terra. Os seus pés não tocam na terra. Ele vem e fica nos ares. É somente na terceira vinda, que Jesus ele toca sobre o Monte das Oliveiras. Então, quando alguém nos diz, não, Jesus está aqui, não, nós temos a palavra confirmando que não. E quando Jesus vier, 2 fatos, todo olho verá. E segundo, Jesus ele não toca os seus pés aqui na terra. E outras confirmações que nós também sabemos, porque a volta de Jesus é precedida, antes da volta de Jesus, as pragas, Então, se Jesus é aqui, cadê as pragas que deveriam ter caído, Então, são através do está escrito, e o assim diz o Senhor, nós sabemos o que é a verdade ou não. Mas o que nós queremos atentar sobre esses conselhos da palavra de Deus, que Jesus continua, nesse capítulo 24, sobre esse sermão, é a exortação à vigilância. Porque nós não temos que estar preocupados com o dia e a hora da vinda de Deus, de Jesus, mas sim se nós estamos preparados para aguardar a sua vinda. É assim que Jesus ele encerra aqui esse capítulo. No versículo 40, do 45 ao 51, ali a parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele que serve ao Senhor, que quando vier achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer, a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que não sabe,
e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós sabemos que nessa parábola, nós sabemos que hoje há as duas classes, sim. Há aqueles que irão se preparar, irão se preocupar, irão se santificar. Nós sabemos que o que salva não é a guarda da lei. A última visita que nós tivemos aqui do irmão pastor Mauro, no estudo da tarde, ele fez essas perguntas para aqueles que estavam aqui reunidos em Marília. Ele perguntou: quantos mandamentos eu preciso guardar para me salvar? Para eu ser salvo, né? E todos que ele dirigiu a pergunta, todos responderam os 10 mandamentos. E realmente não é isso, né? O que salva não é guardar os 10 mandamentos. O que salva é o sangue de Cristo. Cristo já pagou. A guarda dos mandamentos constitui a nossa santificação. Pois sem a santificação, como diz o apóstolo, ninguém verá a Deus. Mas para ser salvo, não é através da guarda, não é através das ações da guarda da lei, assim através do sangue de Cristo. Quando eu me arrependo dos pecados, da transgressão da lei, Jesus pagou esse alto preço na cruz do Calvário. Queria ler uma meditação aqui, um Maranata, o Senhor vem, na página 104, que fala sobre esse tema. Diz aqui: tocai a trombeta em Sião e dai a voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Eu achei muito interessante a participação do irmão Ronei, de todos, nesse sábado. Mas as palavras que o Ronei disse ali no início da escola sabatina, na lição do dia, sobre a nossa preparação, se estamos preparados nessas lições que estão vindo, que podemos dizer uma exortação a nós, que nós não devemos ser igual ao mundo. E aqui diz a palavra de Joel, no capítulo 2:1, que nós acabamos de ler, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está próximo. E parece que às vezes nós estamos, quando eu digo nós, eu coloco a minha pessoa, não estou querendo acusar ninguém, mas nós, eu podia dizer eu, parece que eu estou como se Jesus fosse voltar daqui 1000 anos, sem nenhuma preocupação. E não é isso que a palavra de Deus pede. Esse mundo está para ser destruído. O fim dele está próximo. A salvação, as vidas das pessoas. E Jesus, ele pede que nós temos que fazer o quê? Temos que estar preocupados. As coisas que dizem respeito ao nosso bem-estar eterno devem agora, olhe bem o que a profeta do Senhor coloca, agora absorver a nossa atenção. Não é amanhã, daqui 10 dias, daqui 1 ano, 10 anos. Não, é agora. Não podemos dar-nos ao luxo de conceder às coisas celestiais o segundo lugar. Os juízos divinos estão na terra. Eles falam em solene advertência, dizendo: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, quando nós vemos essa pandemia, quem que não sentiu medo? É claro, nós temos o nosso porto seguro, o nosso Deus, a nossa fortaleza. Mas quem que não sente? Não o medo somente da morte, de ser cometido por essa doença, ou pelos efeitos que ela traz da sua crise financeira. Quem que não fica? E aqui dizendo que os juízos divinos estão na terra. Eles falam em solene advertência, para que ficamos
Porque já perceberam, se as coisas forem tudo bem, né, tudo na fartura, nós não iremos nos preocupar. Né? Vejamos a vida de Davi. Né? Davi, quando era ali o pastor, né, que tinha que ficar atento, né, com os leões, ursos que atacavam, né, quando era perseguido, né, por Saul. Mas ali ele mantinha aquele contato firme com Deus. Mas quando veio a riqueza, né, o que aconteceu? Nós sabemos que ele caiu em pecado, né? Quando veio aquela grande fartura, né? Olha o que ela continua dizendo, que há muitos, né? Ela usa a expressão há muito 2 vezes aqui. Né? Nós sabemos há muitos no mundo, e ela diz, há muitos em nossas igrejas que pouco sabem o autêntico significado da verdade para este tempo. Insto com eles para que não desprezem o cumprimento dos sinais dos tempos, que dizem claramente que o fim está próximo. Ó quantos que não buscarem a salvação de sua alma, farão em breve a amarga lamentação. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, né? Texto inspirado lá em Jeremias, no capítulo 8. Vivemos em cenas finais da história terrestre. As profecias se cumprem rapidamente. As horas de graça estão passando depressa. Nós sabemos que a porta da graça está se fechando. Né? E primeiro para a igreja. Não temos tempo nenhum a perder. Não sejamos encontrados dormindo no posto de dever. Que ninguém diga em seu coração ou por suas obras, o Senhor tarde virá. Seja a mensagem da breve volta de Cristo, emitida em fervorosas palavras de advertência. Persuadamos os homens e as mulheres em toda parte a se arrependerem e a fugirem da ira futura. Incentivamos a preparação imediata, pois sabemos que pouca coisa do que está diante de nós. Dirijam-se os pastores e os membros leigos para os campos que amadurecem e encontrarão a colheita onde quer que proclamem as esquecidas verdades da Bíblia. Então aqui está o nosso dever, né, o que Deus nos aconselha através da serva do Senhor. Né? O tempo é agora. Nós temos que deixar os nossos defeitos, né, que tanto nos atrasam na nossa vida espiritual, né, porque, como diz a palavra, né, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós, né, falo por mim novamente, temos os nossos defeitos, temos as coisas que precisamos avançar, que já devíamos ter avançado, né, pelo tempo que conhecemos a mensagem, né, que estamos aí caminhando e patinando ao mesmo tempo. Não, nós temos que ter um positivo senso do dever, né, do que está à nossa frente, e alertarmos aqueles que não conhecem. E há muitas pessoas sinceras, sim, né, que estão sendo enganadas nas igrejas. E cabe a nós, através da ajuda do Espírito Santo, né, confiando no sangue do Cordeiro, ajudarmos essas pessoas que ainda não conhecem essa bendita verdade. Que a paz do Senhor, meus irmãos, possa estar com cada um nessa noite. Eu quero novamente agradecer a participação e também já peço oração, né, não só para mim, para o meu lar, né, e que Deus possa estar abençoando a minha esposa, que infelizmente ela não pode participar porque ela está em horário de aula, né, na faculdade. E aos meus filhos também, que Deus possa estar abençoando, que eles possam em breve, né, sentir o desejo de servir ao Senhor, né, e pedimos pela igreja, né, espalhada aí na face da terra em alguns países, né, todos os nossos irmãos, que possamos estar cada vez mais unidos, né,
pela graça de Cristo. Que a bênção do nosso Senhor, né, e agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por estar com vida, paz, saúde, né, nesse momento dessa pandemia. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Amém. No momento em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo aprendi a perdoar, com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar ao seu irmão. Viverei, viverás. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor.
que precisa de um amor.